E dando continuidade à segunda parte da revisão dos capítulos 9 e 10, bom, continuando, diria que a arte em ambos os capítulos está excelente para os padrões do Ikemoto. O Ikemoto conseguiu fazer uma coreografia bem natural, com um enquadramento bem dinâmico na cena do time 10 salvando a Himawari. Dá para sentir o movimento em cada painel. Ele também fez um ótimo jogo de luz e sombra, dando mais impacto às expressões do Jura. A representação da destruição da Bijudama está bem consistente com o que víamos em Naruto, só que infelizmente ele ainda peca na questão de destruição de cenário, enchendo tudo de fumaça para não ter trabalho. O capítulo 10 também se destacou nesse quesito, especialmente no trecho da Sarada versus o Hidari. A Sarada se esquivando do Chidori e contra-atacando foram as sequências de painéis mais lindas de todo o capítulo, quase consegui imaginar claramente a cena em movimento. Claro, ele teve seus deslizes, os traços da Himawari ficaram bem inconsistentes nesse capítulo em comparação aos capítulos 8 e 9, e a Kurama tá parecendo mais um pincher do que qualquer outra coisa, mas em geral tá ok para os padrões de Ikemoto. Como eu previ na revisão do capítulo 8, parece que Boruto e Kawaki estarão em segundo plano, dando espaço para que os outros personagens tenham algum destaque, o que está sendo um grande acerto. Todos os núcleos de personagens estão ativos, desempenhando algum papel, tendo utilidade ou protagonizando alguma cena épica nesses dois últimos capítulos. Mesmo que por um momento bem curto, a Sarada teve um ótimo desempenho contra o Hidari, mostrando toda a capacidade de precognição do Sharingan ao esquivar do Chidori, e bem como eu apontei na revisão dos capítulos 1 e 2, aparentemente a Sarada só ativa o Sharingan quando necessário. Ela ativou o Sharingan, esquivou do Chidori, contra-atacou com outro Chidori e desativou o Sharingan em seguida. Creio que para economizar chakra, pois eu não sei se vocês lembram, mas o anime dá a entender que a Sarada tem o mesmo problema que o Kakashi em relação a manter o Sharingan ativado por muito tempo, o que pode até ser uma brecha para futuramente ela aprender o Byakugou, o que seria extremamente útil para essa situação. Sinceramente eu não sei por que tanto drama em cima da Sarada esquivando do Chidori e do Hidari e conseguindo contra-atacá-lo. De um lado a galera do Power Scaling reclamando: ai meu Deus, como assim a Sarada conseguiu esquivar de um Chidori e do Hidari? Ele não devia ser no mínimo no mesmo nível que o Sasuke, o mais forte, já que é uma Shinju que colocou o Boruto pra correr. E do outro lado os fanboys da Sarada mandando a lógica e a coerência pra puta que pariu, como se o fato dela ter esquivado de um Chidori e do Hidari a colocasse no mesmo nível do Boruto, do Kodo ou do Jigen. Às vezes, cara, eu me pergunto se essa galera começou a ler mangá ontem. 20 anos de curso e o fandom ainda não aprendeu como é que as lutas em Battle Shonen funcionam. Para início de conversa, revendo os painéis, o Hidari nem passou a impressão de ter atacado tão rápido assim. A Sarada viu as marcas de garra antes dele aparecer atrás dela e não foi surpreendida. E não sabemos qual é o nível dessas Shinjus, ou ao menos se elas têm total domínio de suas habilidades, visto que elas acabaram de nascer. O Jura certamente é muito poderoso e uma ameaça no nível de um Otsutsuki, mas não significa que o resto seja. Como eu já falei em outra revisão, as Shinjus não podem ser absurdamente poderosas porque tem que haver um equilíbrio nas lutas. O Boruto teve que escapar delas porque, em primeiro lugar, ele estava em menor número, e em segundo lugar, se uma dessas Shinjus tivesse devorado ele, acabou o mundo. Até o próprio Kashin Koji deixou isso bem claro. No rápido confronto que ele teve contra elas, eu diria que ele se saiu muito bem. Agora, assumindo que o Hidari esteja no mínimo no mesmo nível do Sasuke, para os fãs da Sarada, o Hidari ser tecnicamente mais forte do que a Sarada é indiscutível. Isso nem deveria ser questionado. É uma questão de lógica e não de opinião. Não faz sentido a Sarada atual estar equiparada ao Sasuke sem ter total controle de seu Mangekyou Sharingan ou ter passado por algum treinamento especial. Ela até pode superá-lo no futuro, quem sabe. Atualmente, não. E para o pessoal do Power Scaling, o único momento onde um personagem supostamente mais fraco consegue pressionar, se esquivar ou se defender de um personagem supostamente mais poderoso não é parâmetro para medir a força de ninguém. Há muitas variáveis que devem ser levadas em consideração nesse tipo de situação, como uma jogada de sorte, a indiferença por parte do personagem mais poderoso ou um erro de cálculo que permite que o personagem mais fraco contra-ataque. O Kakashi, lá no capítulo 483, já pegou um Chidori do Sasuke antes dele atingir a Sakura e nem por isso ele é mais forte do que o Sasuke. Como eu já disse, Naruto e Boruto não são Dragon Ball Z. O nível de poder aqui é algo relativo e as lutas nem sempre são unilaterais onde o mais forte humilha o mais fraco.
Um dos maiores clichês dos Battle Shonens é o personagem mais poderoso subestimando, pegando leve ou estudando as habilidades do personagem mais fraco, dando a impressão inicial de que os dois personagens estão equiparados ou que o personagem mais fraco está pressionando o mais forte, até que o personagem mais forte comece a pegar mais pesado, revelando que é muito superior. Em Naruto, a gente teve várias situações assim. Sasuke vs Orochimaru na Floresta da Morte foi um ótimo exemplo. Que graça teria se o mais forte só varresse o chão com o mais fraco logo de cara? Isso aqui é Battle Shonen, tem que ter um show-off, tem que ter uma trocação de golpes legal antes da derrota de um dos lados. E eu acho que esse é o caso do Hidari contra Sarada. Ele pareceu completamente indiferente ao Chidori da Sarada porque sabe que ele é inútil. Talvez ele nem ao menos a veja como ameaça. E ainda há o acréscimo de que a Sarada é o alvo dele, o objetivo dele é devorá-la, portanto não faz muito sentido ele ir pra cima dela com tudo que ele tem ainda. Bom, de qualquer forma, eu acho que é melhor esperar o próximo capítulo antes de julgar os níveis dos personagens. Só sei que essa seria uma ótima oportunidade para vermos a Sarada usando seu Mangekyou Sharingan pela primeira vez, e quem sabe até conseguindo fazer algo contra o Hidari dependendo da habilidade que ela tenha. Quanto a Himawari usando o chakra da Kurama e a possível morte do Inojin, confesso a vocês que eu não sou muito fã da Himawari usando o poder da Kurama agora. Me pareceu um power-up meio conveniente e jogado de qualquer jeito só para a personagem ter alguma relevância nessa situação. Mas apesar disso, eu não acho que tenha sido um power-up sem sentido ou exagerado, pelo menos enquanto ela estiver usando o modo mais básico e não for um risco ao Jura. O cabelo da Himawari fazendo uma referência às caudas da Kurama como na Kushina foi um toque bem legal, até me pergunto se o Naruto também ficaria assim com o cabelo comprido ou se isso é uma característica única das Jinchurikis femininas da Kurama, o que faria muito sentido, visto que a raposa de 9 caudas na mitologia japonesa é sempre atrelada a mulheres. Normalmente elas se transformam ou possuem o corpo de belas jovens para se misturar entre os humanos e enganá-los. Portanto, eu não ficaria surpreso se elas tivessem algum tipo de habilidade especial em comparação aos Jinchurikis masculinos. E falando nisso, eu vejo algumas pessoas reclamando, dizendo que o Naruto teve que se esforçar para usar o poder da Kurama, enquanto a Himawari ganhou tudo de mão beijada, e que não faz sentido ela ser capaz de usar esse poder de forma tão eficiente logo de cara, blá 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 blá. Mas vocês sabem por que os Jinchurikis precisavam treinar e tinham tanta dificuldade para dominar as suas bijus para início de conversa? Porque as bijus eram hostis. As bijus antigamente odiavam os humanos e não colaboravam com seus Jinchurikis por livre e espontânea vontade. O propósito do treinamento de controlar uma biju para início de conversa era filtrar o chakra da biju, separando a mente da biju do chakra. O Jinchuriki tinha que separar o chakra na marra, correndo o risco de perder o controle, ou fazer amizade com a biju para ter acesso a todo o poder sem risco. Uma vez que as bijus não possuem mais ódio e desconfiança dos seres humanos, a necessidade daquele longo treinamento para controlar o chakra da biju acaba, porque a biju vai dar o seu chakra de bom grado sem intenção de dominar o seu Jinchuriki. A Kurama não tem motivos para ser hostil a Himawari ou tentar dominá-la. E também não falem como se descendentes de protagonista tendo um potencial maior do que o pai ou sendo melhor em certos quesitos fosse novidade. Em Dragon Ball, o Gohan sempre tira uma nova transformação do rabo quando é conveniente e com um mínimo de treinamento em comparação ao Goku, e em Jojo, o Joseph Joestar nasceu com a capacidade inerente de usar o Ramon, que é a técnica principal das 2 primeiras partes do mangá, enquanto o avô dele, Jonathan, teve que treinar. E isso é feito porque o autor não vai ficar perdendo tempo repetindo a mesma progressão que ele deu ao personagem anterior. Os leitores já viram aquilo, eles já sabem como funciona. Ver a Himawari passando pelos perrengues que o Naruto passou para controlar a Kurama tornaria tudo mais aceitável, mais digerível? Sim, mas seria disfuncional pra caralho pra progressão do mangá, a menos que o autor faça um time skip com ela treinando em off. Vocês querem o quê? 50 capítulos de treinamento? Bom, prosseguindo, o detalhe da Himawari tendo mais afinidade com a Kurama do que o Naruto foi particularmente o detalhe mais interessante desse capítulo, já que toda a questão em volta da compatibilidade e afinidade entre Jinchuriki e biju nunca foi muito bem abordada em Naruto. Muitos até estão interpretando erroneamente que isso tem a ver com as linhagens Hyuga e Uzumaki na Himawari, ou que seja um indicativo de que ela tem potencial para superar o Naruto como Jinchuriki. Bom, pode até ser, mas eu também tenho outra ideia em mente.
Eu diria que a Himawari tem mais afinidade porque ela é descendente de 2 gerações de Jinchuriki seguidas. O chakra dela já seria bem parecido com o chakra da Kurama, assim como o chakra do Gaara tinha características do chakra do Shukaku pelo fato deles terem ficado muito tempo juntos. E como exemplo, o Killer Bee, que tem mais afinidade com o Hachibi do que o seu antecessor Blue Bee, como dito pelo próprio no capítulo 542 de Naruto, acho que a afinidade tem mais a ver com a versatilidade em usar o chakra da Biju. Já pararam para pensar por que o Gaara nunca usou o manto de chakra, ou por que o Naruto não invoca partes da Kurama como Killer Bee? Talvez essa seja a razão, o que permitiria a Himawari invocar partes do corpo da Kurama e usar as transformações dela de maneiras bem criativas e diferentes do que o Naruto, quase como se ela e a Kurama fossem praticamente um só. E isso necessariamente não a torna mais forte do que o Naruto em si, porque tem gente interpretando que ter mais afinidade é sinônimo de ser mais forte. Mesmo que a Himawari até o final da obra consiga usar o chakra da Kurama com perfeição, o Naruto ainda tem modo Sennin, ninjutsus, a experiência que ela não tem e controlava uma Kurama adulta, que creio ter mais chakra do que essa mini Kurama. Penso que a afinidade também pode ter relação com a capacidade de ligar o chakra da Kurama ao chakra de outras pessoas, que vemos o Naruto fazendo na guerra. Segundo a Kurama no capítulo 617, o Naruto só era capaz de fazer isso por ter sido seu Jinchuriki a vida toda e ter o sangue da Kushina. Então, ser Jinchuriki e descendente de um Jinchuriki parece ter alguma conexão com essa capacidade. Todo o diálogo da Kurama remete ao Naruto superando seus pais nesse quesito, soando bem parecido com esse diálogo entre ela e a Himawari. Então, será que enquanto Naruto só é capaz de passar o chakra o suficiente para manter o manto nível 1, a Himawari seja capaz de passar o manto da Kurama em si? Quem sabe até explicando aquela ilustração com o Boruto com o manto de chakra no volume 1 de NNG? Bom, no final das contas, talvez a Himawari seja mais relevante do que eu acreditei que ela seria. Confesso que a personagem cresceu um pouco no meu conceito, mostrando os melhores traços de seus parentes que os tornam tão carismáticos, com uma mescla de coragem e autossacrifício, mas eu ainda não mudo a minha opinião geral sobre a personagem. Até que ela se mostre mais presente, eu a vejo apenas como um suporte ao Boruto no futuro e nada muito além disso. Um momento de destaque, mesmo que contra o vilão do arco, não significa muita coisa. O Konohamaru tá aí para não me deixar mentir. Bom, em todo caso, eu não vejo a Himawari oferecendo algum risco ao Jura. Como eu já disse na revisão do capítulo 8, os vilões estão num nível que só o poder da Kurama não faz tanta diferença, e eu não acho que essa mini Kurama tenha chakra o suficiente para sustentar o modo Baryon ou mesmo um manto de chakra normal. Eu até consigo ver a Himawari sendo incômodo pro Jura. A Hinata conseguindo afastar uma cauda do Jubi na guerra enquanto estava com um manto nível 1 é um precedente para a Himawari no mínimo conseguir afastar o Jura de seus amigos. Sem falar do acréscimo de que o Jura meio que não tá querendo lutar, o que pode ser uma vantagem. Em último caso, ela pode até despertar a corrente dos Uzumakis à la Karin e prender o Jura por um momento, mas algo muito além disso seria meio que forçar a barra para um inimigo do calibre do Jura. Eu espero que a Himawari se limite a sobreviver ao Jura e não muito além disso. Agora, falando da morte do Inojin, como fã, eu gostaria que o Inojin morresse, seria uma ótima quebra de expectativa e elevaria muito o patamar desse capítulo e do mangá em si. É inegável que a obra está precisando de algum impacto emocional e consequências permanentes para os acontecimentos. Algo que nos passe a sensação de perigo, de que qualquer um pode acabar morrendo e que qualquer coisa pode acontecer. Além disso, a morte do Inojin seria um trauma para Himawari, talvez a incentivando a ficar mais forte, um símbolo da falha do Boruto em proteger os seus amigos e a vila, deixando ele ainda mais suscetível ao controle do Momoshiki. Mas eu também não posso ser leviano, sendo realista e pé no chão, é bem provável que o Inojin saia dessa vivo. Além de Morte Falsa ser um clichê recorrente, como eu já disse, ele é um personagem da nova geração que, apesar de não ser muito importante para o plot principal, está presente desde o capítulo 700 de Naruto. E eu creio que o Konohamaru e o time 10 ainda precisam lutar contra Matsuri e libertar a Moegi como prometeram, o que é uma ótima razão para o Inojin sair vivo dessa. Usar a morte de um personagem para o crescimento de outro personagem é bom se o personagem precisa disso e se for bem construído. A morte do Inojin agora soaria muito vazia porque o personagem não teve desenvolvimento. Eu colocaria mais fé na morte de algum personagem da antiga geração como a Ino ou até mesmo Shikamaru. São personagens que já tiveram a sua conclusão em Naruto e vêm recebendo um bom destaque, o
que por si só já é uma flag de morte. E também não é de hoje que vemos ferimentos visualmente mortais sendo curados no universo de Naruto. O Minato, num one shot recente para o Naruto Top 99, recebeu um ferimento bem parecido, se não pior, e sobreviveu. A Karin na guerra foi atingida por uma estaca de Mokuton e sobreviveu graças ao seu fator de cura. Enfim, tudo é uma questão do tempo em que a pessoa é socorrida e da cura usada. E eu consigo pensar em várias formas disso acontecer no caso do Inojin. A Himawari pode curar o Inojin com o chakra da Kurama, que eu não sei se vocês lembram, mas tem capacidades curativas. O próprio Naruto foi capaz de curar várias pessoas na guerra. Ah, mas por que o Naruto não curou o Neji? O Neji morreu por muito menos. Eu não sei se vocês lembram, mas no arco da guerra existia um delay para o Naruto usar o chakra da Kurama. Ela tinha que preparar uma certa quantidade de chakra para ele usar, e quando o Neji morreu, ele não conseguia usar o chakra da Kurama e mal conseguia ficar de pé. Essa foi a razão de todos estarem protegendo ele para início de conversa. Então, sem chororô. Além dessa possibilidade, o Kawaki pode chegar ali e mandar a Delta levá-lo até a Sakura ou ao Amado. Com a tecnologia da Kara e as nanomáquinas, tudo é possível. A própria Delta pode curá-lo, talvez fazendo algo similar ao que o Dilgo fez com Sasuke, usando a sua capacidade de moldar o seu corpo para reconstruir os órgãos danificados do Inojin. O Kawaki pode mandar o Inojin para a dimensão onde o tempo não passa, o deixando congelado num estado entre a vida e a morte para ser curado depois. O Jura pode ver algum sentimento ou ação por parte da Himawari que lhe chame a atenção, o fazendo refletir e em agradecimento cure o Inojin ou prenda ele numa árvore garantindo que ele continue vivo. Afinal, as Shinjus até o momento são seres puros e inocentes que não veem ninguém como inimigo. Vai que a habilidade do Mangekyou da Sarada não tem a ver com manipulação temporal que resolveria toda essa situação? Algo como rebobinar o tempo em alguns minutos, como eu sugeri na revisão do capítulo 80? Imaginem um cenário em que a Sarada vê o Konohamaru ou a Sumire sendo mortos na frente dela e usa esse poder também salvando o Inojin de tabela, permitindo que ou a situação ocorra de maneira diferente ou que as Shinjus nem sequer invadam a vila, porque elas teriam voltado momentos antes da invasão, estariam meio que confusas com essa mudança temporal. Enfim, há várias possibilidades. O Inojin sendo, entre muitas aspas, morto na frente da Himawari é apenas o baque emocional que a Himawari precisava ter para usar o chakra da Kurama. Apenas um momento dramático que a história precisava ter, não muito diferente de quando o Naruto usa o poder da Kurama pela primeira vez no arco do País das Ondas ao achar que o Sasuke está morto, ou quando ele se descontrola ao presenciar a Hinata sendo apunhalada na frente dele no arco Pen. Enfim, o fandom tá tão obcecado por ver personagem morrendo de qualquer jeito, pela obra se tornando mais pesada e ser algo que ela não é, que cai nas baits mais óbvias possíveis. Com o histórico que a franquia de Naruto em geral tem quanto à morte, sempre duvide quando um personagem parece que morreu. A menos que o personagem seja, sei lá, desintegrado, nunca leve a morte como a primeira opção. É um erro. Eu já falei isso em outra revisão. Boruto sempre me passou a sensação de ser aquele típico Battle Shonen onde só morre personagem do lado dos heróis no final, o que na realidade é o mais comum em Battle Shonen. Então, eu não esperaria ver personagens do lado dos heróis morrendo, pelo menos por enquanto. Bom, enfim, tivemos um ótimo uso do elenco. Claro, nem tudo é perfeito. Eu diria que o time 10 deixou muito a desejar em comparação ao capítulo 9. Pra mim não faz mínimo sentido Shikadai e Chocho vendo Himawari e Inojin indo pra cima do Jura, Himawari sendo transformada em árvore e Inojin sendo morto e não fazendo nada. Isso não é consistente com a reação rápida que eles tiveram no capítulo 9. Mas em geral eu acho que a obra tá entregando praticamente tudo que os verdadeiros fãs pediram há muito tempo. Pra mim Boruto não poderia estar num momento melhor. É impressionante como em 10 capítulos de Boruto TBV o Kishimoto deu mais atenção aos personagens secundários da nova geração, ao próprio protagonista, que era apagadíssimo na parte 1, e moveu mais a trama introduzindo todo um novo enredo e grupo de vilões do que boa parte de NNG a parte 1. Nesse ritmo, quem sabe, o anime nem precise de tanto arco original quando voltar, porque até o momento o TBV está se sustentando muito bem. Quem não tá gostando e fica de mimimi e chororô em todo capítulo é sempre aquela galera que acha que o Kishimoto tá escrevendo a obra diretamente para eles e acham que o mundo gira em torno de seus bumbuns e gostos.
Ser fã não é só ficar problematizando a obra e reclamando de tudo quando não está do seu agrado. Também significa entender o que o autor está querendo fazer e se adaptar aos rumos da obra. Não esqueçam disso. Eu sei que numa situação como essa, com a vila sendo invadida, muitos podem sentir falta da antiga geração. Ah, cadê a antiga geração? Cadê a Sakura? O marido dela foi detectado, tá na vila e ela não vai fazer nada, não vai reagir a isso? Mas vem cá, eu quero perguntar uma coisa para você que está questionando isso e peço que pense e reflita. Em Naruto, na obra original, antes de Boruto, você sentia falta ou exigia a presença de personagens como Shikaku, Inoichi, Choza, Tsume, os pais de alguns dos Konoha 11 em todo o perrengue que acontecia em Konoha? Você sentia falta ou exigia que personagens próximos ao Naruto, como Iruka e Tsunade, reagissem a tudo que ele passava entre os arcos da história? Por que agora em Boruto tem que ser diferente? Porque se trata de seus personagens favoritos? Entendam de uma vez por todas que o foco de Boruto, especialmente em TBV, onde Naruto nem tá no subtítulo, é a nova geração e o novo elenco. Quando o autor julgar que algum personagem da antiga geração é útil para o ponto da história que ele quer contar, ele vai aparecer, não é quando ou onde você quer. Olha aí a Ino com um papel importante como suporte, o Orochimaru que pode estar diretamente envolvido com Boruto e Kashinkode. Mas em geral, a antiga geração é irrelevante para a trama como um todo até que o autor diga o contrário, e vida que segue. Ficar aí igual besta reclamando em rede social não vai mudar porra nenhuma. Mas apesar de todo o choro do fandom, eu concordo que falta um contexto para eles não aparecerem nessa situação. Afinal, o que eles estão fazendo enquanto a vila está sendo invadida? Se o foco é a nova geração e eles não podem aparecer ainda, há necessidade de uma justificativa para isso. O que eles estariam fazendo enquanto isso? Missões em outros países, sendo examinadores de um exame de Chunin em outra vila, organizando alguma das divisões ninjas na vila durante a invasão? Acho que não precisaria de mais do que uma página para explicar isso. Por exemplo, a Sakura pode estar sendo responsável por organizar a divisão médica e, portanto, não pode deixar o seu posto. Caso ela tenha engravidado do Sasuke nesse meio tempo, ela pode muito bem estar cuidando de uma criança pequena e não ser uma combatente no momento. Enfim, seria algo muito fácil de se justificar e diminuiria o choro e questionamento do fandom. Mas que seja. Por último, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, acho que não tem segredo. As lutas vão continuar focadas nos personagens secundários, com Boruto e Kawaki aparecendo lá pelo final do volume 3 ou começo do volume 4. Só que a pergunta que fica é, como eles vão lidar com as Shinjus? Pois eu creio que essa seja apenas o primeiro confronto contra elas e não um confronto definitivo. E não acho que o lado de Konoha seja forte o suficiente para derrotá-las. Eu até consigo ver o Hidari recuando se algum lapso de memória do Sasuke se manifestar e atrapalhar a luta dele. Mas o Kawaki não parece ter condições de derrotar o Jura e certamente vai levar uma surra se for ajudar a Himawari. As únicas saídas coerentes que eu consigo ver no momento é se a Himawari falar ou fizer alguma coisa que interesse o Jura e ele decida que vale mais a pena interagir com ela diretamente do que devorá-la, acontecendo o sequestro que eu sugeri na revisão passada. Não esqueçam que as Shinjus não são essencialmente más, apenas seres confusos que estão tentando entender a si mesmos e o mundo à sua volta. Ou se o Daimon ou o próprio Momoshiki se envolverem na situação, e acho que tudo tá indo na direção do Momoshiki se envolver. Todo esse receio do Boruto em volta do Karma não deve estar sendo feito à toa. O Momoshiki fazendo uso de toda a evolução que o Boruto teve até agora, no mínimo irá colocá-lo no nível do Daimon. E também representaria mais uma oportunidade para o Kawaki colocar mais lenha na fogueira. Porque, por mais que o Kawaki esteja colocando a segurança da Himawari acima de tudo, ele vem tentando manchar a imagem do Boruto ao longo dos últimos volumes. Primeiro ele tentou sugerir que Boruto e Kodo estariam ligados, e agora que o Boruto teria alguma ligação com as Shinjus. Eu não ficaria surpreso se, em caso de Konoha tentar se aliar ao Boruto, vendo como um aliado temporário, o Kawaki tentasse usar a ressonância para fazer o Boruto perder o controle. Talvez essa seja a maior vantagem que o Kawaki tem sobre o Boruto no momento. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.